Vivemos em uma época em que qualquer estudioso antigo faria de tudo para estar presente, onde o acesso a todo tipo de informação é possível. Quer saber o que acontece do outro lado do planeta? É pra já. Quer ler qualquer tipo de livro já publicado? Sem problema. Quer dar uma olhada em todos os avanços tecnológicos que o ser humano já fez? Pronto, aqui está. Aproveite. Literalmente temos a capacidade de ter acesso a uma biblioteca quase infinita de conhecimento. E com todo este poder em mãos, acreditamos que o nível de inteligência dessa e das próximas gerações alcance andares estratosféricos, jamais visto antes em toda a história da humanidade. Mas, você já teve a impressão de que as pessoas estão ficando mais burras? Talvez não seja só a impressão. Qual que é o nome da galáxia que a gente vive? Planeta Terra. Sério? Pois é. Ai, vamos lá. Estudos indicam que a inteligência humana começou a cair. Discussões inúteis, intermináveis e até agressivas. Gente defendendo as maiores idiotices e se orgulhando disso. Pessoas perseguindo e ameaçando outras, além de uma tsunami infinita de falsas informações. De uns tempos pra cá, parece que o mundo está mergulhando na burrice. Talvez você já tenha percebido algo assim. Mas e se te disser que talvez não seja só uma sensação? Estudos realizados em vários países com dezenas de milhares de pessoas revelam que, aparentemente, a inteligência humana começou a diminuir. Dados alarmantes mostrando que pela primeira vez na história da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Os primeiros sinais vieram da Dinamarca. Lá, todos os homens que se alistam no serviço militar são obrigados a passar por um teste de inteligência, o famoso teste de QI. Os dados revelam que depois de crescer sem parar durante todo o século XX, o coeficiente de inteligência dos dinamarqueses piorou e em 1998 iniciou uma queda contínua, está descendo 2,7 pontos a cada década. A mesma coisa acontece na Holanda, Inglaterra, França, Noruega, Suécia, Finlândia, Alemanha, Portugal, que é onde foram realizados estudos menores. Também detectaram efeito similar. O antropólogo inglês Edward Dutton diz que, ao longo do tempo, há um declínio contínuo na pontuação de QI, que é um fenômeno real, e não um simples desvio. A regressão pode até parecer lenta, mas sob uma perspectiva histórica, não é. No atual ritmo de queda, alguns países poderiam regredir para um QI médio de 80 pontos, já na próxima geração de adultos, que é um patamar definido como baixa inteligência. Segura essa informação e já falo como funciona essa pontuação. Não há dados a respeito no Brasil, mas nossos indicadores são bem ruins. Um estudo realizado pelo Ibope Inteligência revelou que 29% da população adulta é analfabeta funcional, ou seja, não consegue ler sequer um cartaz ou um bilhete. E o número de analfabetos absolutos, que são aqueles que não conseguem ler nada, cresce de 4% para 8% nos últimos 3 anos. Nos países desenvolvidos, o QI da população tem caído até 3,8 pontos por década. No caso do Brasil, a piora pode ser atribuída à queda nos investimentos em educação, que já são bem baixos, mas têm caído ainda mais nos últimos anos. Mas como explicar a aparente proliferação de burrice, mesmo entre aqueles que foram à escola? E quanto à queda de QI nos países desenvolvidos? Bem, o primeiro passo é entender a base da questão: o que é e como se mede inteligência. Um rápido pedido que vou deixar aqui é para você se inscrever no canal e nos ajudar a crescer cada vez mais. É rapidinho e não custa nada dar esse apoio. E para nós, gera a possibilidade de profissionalizar e gerar um conteúdo cada vez melhor para você. Se curtir o vídeo, deixa um like. E caso não curtir, pode deixar um dislike também, que não tem problema. Só não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Pois se não for esse, com certeza você irá encontrar um vídeo aqui no canal que fará você abrir a mente e evoluir junto com a gente. Seja bem-vindo ou bem-vinda e desde já, muito obrigado. Porque hoje as pessoas querem cada vez coisas mais rápidas e mais apelativas. Porque hoje, quando você vai ver, as pessoas estão consumindo mídias, inclusive acadêmicas, cada vez mais rápidas, lendo cada vez menos e principalmente lendo cada vez coisas menos complexas.
O primeiro teste de QI foi elaborado em 1905 pelos psicólogos franceses Alfred Binet e Theodore Simon para identificar crianças com algum tipo de deficiência mental. Em 1916, o americano Louis Terman, da Universidade de Stanford, aperfeiçoou o exame, que acabou sendo adaptado e usado pelos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial para avaliar os soldados. Porém, o questionário tinha vários problemas, a começar pelo fato de que ele havia sido desenvolvido para ferir deficiência mental em crianças, não para medir a inteligência de adultos. Inconformado com isso, o psicólogo David Wechsler resolveu começar do zero e, em 1955, publicou o WAIS, um exame que se tornou o teste de QI mais aceito entre psicólogos, psiquiatras e demais pesquisadores da cognição humana. Ele leva, em média, 1h30 para ser feito e deve ser aplicado por um psiquiatra ou psicólogo. Consiste numa bateria de perguntas e testes que avaliam 15 tipos de capacidade intelectual divididos em 4 eixos: compreensão verbal, raciocínio, memória e velocidade de processamento. Isso inclui testes de linguagem, conhecimentos gerais, aritmética, memorização avançada e outros exercícios. O grau de dificuldade do exame é cuidadosamente calibrado para que a média das pessoas marque de 90 a 110 pontos. Esse é o nível que significa inteligência normal. Se você tiver mais de 130 pontos, é enquadrado na categoria mais alta, de inteligência superior, e a pontuação máxima é de 160 pontos. Mas é preciso encarar estes números em sua devida perspectiva. O teste de QI não diz se uma pessoa vai ter sucesso na vida, nem determinar o seu valor como indivíduo. Ele não diz se você é sensato ou criativo, entre outras dezenas de habilidades intelectuais que um ser humano pode ter. O que ele faz é medir a cognição básica que forma a base de todas as outras. E é exatamente por isso que ele pode ajudar a enxergar a evolução ou a involução da inteligência. Ao longo do século XX, o QI aumentou consistentemente no mundo todo. Foram cerca de 3 pontos a mais por década. É o chamado efeito Flynn. Não é difícil entender essa evolução. Melhore a saúde, a nutrição e a educação das pessoas e elas naturalmente se sairão melhor em qualquer teste de inteligência. O QI da população japonesa, por exemplo, chegou a crescer 7,7% por década após a Segunda Guerra Mundial, uma consequência direta da melhora das condições de vida por lá. Os cientistas se referem ao efeito atual de queda da inteligência como efeito Flynn reverso. Mas como podemos explicá-lo? Os pesquisadores perceberam que quando o uso de celulares, televisores, videogames aumenta, o quociente de inteligência e o desenvolvimento cognitivo diminuem. A primeira hipótese é a mais simples e a mais polêmica também. O psicólogo Michael Woodley afirma que a capacidade cognitiva é fortemente influenciada pela genética, e as pessoas com altos níveis dela vêm tendo menos filhos. Há décadas, a ciência sabe que boa parte da inteligência é hereditária. A maioria dos estudos falam em cerca de 50%. E levantamentos realizados em mais de 100 países ao longo do século XX constataram que há uma relação inversa entre o QI e a taxa de natalidade. Em média, quanto mais inteligente uma pessoa é, menos filhos ela acaba tendo. Some uma coisa e outra e você irá concluir que, com o tempo, isso tende a reduzir a proporção de pessoas altamente inteligentes na sociedade. Se trata de uma teoria controversa e com razão. Mas isso não significa que a matemática da geração não possa estar levando a algum tipo de declínio na inteligência básica, inclusive pela própria evolução da sociedade que tornou a vida mais fácil. O biólogo Gerald escreveu, falando sobre a pré-história, que se um caçador-coletor não pensasse numa solução para conseguir comida e abrigo, provavelmente morreria, assim como seus descendentes. Mas se um executivo de Wall Street cometesse um erro similar, poderia até receber um bônus. Gerald é um radical. Ele acha que a capacidade cognitiva pura, ou seja, o poder que temos de enfrentar um problema desconhecido e superá-lo, atingiu o ápice há milhares de anos, e de lá para cá só decaiu. Isso teria sido mascarado pela evolução tecnológica, em que as inovações são realizadas por enormes grupos de pessoas e não por gênios solitários. Outros pesquisadores, como Michael Woodley, endossam a tese que diz que o auge da inteligência individual ocorreu há cerca de 100 anos. Einstein escreveu a relatividade sozinho. Já o iPhone é projetado por milhares de pessoas, sendo 800 engenheiros trabalhando apenas na câmera.
Fatos assim até parecem confirmar em tese, mas ele tem algo ilusório. A humanidade cria e produz coisas cada vez mais complexas, e por essas complexidades que as grandes invenções envolvem trabalho de mais gente, e não por uma suposta queda de inteligência individual. Da mesma forma, a sociedade moderna permite que cada pessoa abrace uma profissão e se especialize nela, deixando as demais tarefas para outros profissionais, ou a cargo de máquinas. E não há nada de errado nisso. Mas há quem diga que o salto tecnológico dos últimos 20 anos possa ter começado a afetar a inteligência humana. Talvez aí esteja a explicação para o efeito Flynn reverso, que começou justamente nesse período. Os estudiosos alegaram que as causas dessa influência digital são claras, como a diminuição da qualidade e quantidade das interações intrafamiliares, essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional. Mark Bauerlein diz que, hoje em dia, crianças de 7 ou 8 anos já crescem com um celular, e que é nessa idade que eles deveriam consolidar o hábito de leitura para adquirir vocabulário. Há indícios de que o uso do celular e tablets na infância já está causando efeitos negativos. Na Inglaterra, por exemplo, 28% das crianças da pré-escola não sabem se comunicar utilizando frases completas, no nível que já seria normal para essa idade. Segundo educadores, isso se deve ao tempo que elas ficam na frente de TVs, celulares e tablets. Muita tecnologia gera comodismo. As crianças estão aprendendo cedo a utilizar as tecnologias do momento, mas quanto mais uma máquina faz por você, mais você tende a utilizar menos o seu cérebro. O problema é considerado tão grave que o governo anunciou um plano para reduzir esse índice pela metade até 2028. O banimento de celulares nas escolas é uma das medidas em discussão. O efeito também já é observado em adolescentes. Nos 2 principais exames que os americanos fazem para entrar na faculdade, demonstra que o desempenho médio vem caindo. As pessoas nunca leram e escreveram tanto, porém estão lendo e escrevendo coisas curtíssimas e em seus celulares. Mesmo desligado, a mera presença do aparelho afeta nossa capacidade de raciocinar. Apesar da internet nos proporcionar uma quantidade infinita de informações, somente uma minoria das pessoas sabe coordenar o seu tempo para usá-la melhor. Como isso, muitos usuários possuem apenas uma falsa sensação de sabedoria, baseada na facilidade que ela tem para buscar as notícias. Outra hipótese é que o uso intensivo das redes sociais, que são projetadas para consumo rápido, esteja corroendo nossa capacidade de prestar atenção às coisas. Você já deve ter sentido que parece estar cada vez mais difícil ler um texto, ou até mesmo ver um vídeo mais longo no YouTube, até o final. E quando assistimos algo maior, como um filme ou uma série da Netflix, geralmente nos esquecemos logo. São 2 faces da mesma moeda. Eu falo com muito mais detalhes em como as redes sociais de vídeos curtos estão destruindo a sua mente, ao mesmo tempo que te mantém viciado, neste vídeo aqui. Vou deixar no card e na descrição, marcando para você assistir logo após esse. Levar no bolso a internet, com o seu conteúdo infinito, baniu o tédio da vida humana, mas justamente por isso também pode ter nos tornado mais impacientes e menos capazes de manter o foco. E se agora prestamos menos atenção às coisas, elas obrigatoriamente têm que ser mais simples, porque se não for simples, nós nem damos bola, e muito menos esquentamos a cabeça com isso, não é mesmo? E esse efeito se manifesta nos mais diferentes campos, como por exemplo o da música. Tudo soa mais parecido e mais simples, parecendo que uma música é uma cópia ou variação de outra. Porém, isso não significa que os músicos sejam ruins. Eles meio que estão sendo pragmáticos e adaptando suas mensagens ao que o seu público consegue entender e, principalmente, está disposto a ouvir. Isso, inclusive, nos leva a outro pilar da burrice moderna: viver dentro de uma bolha que confirma as próprias crenças e nunca muda de opinião. Claro que se trata de um comportamento irracional, mas como veremos a seguir, talvez a própria razão não seja assim tão racional. Você certamente já discutiu com uma pessoa irracional que manteve a própria opinião mesmo diante dos argumentos mais irrefutáveis. É o fenômeno normal, que os psicólogos chamam de viés de confirmação, que é a tendência que uma mente humana tende a abraçar informações que apoiam suas crenças e rejeitar todos os que contradizem. Isso ficou claro num estudo famoso realizado em 1975 na Universidade de Stanford. Cada participante recebeu 25 bilhetes suicidas e tinha que descobrir qual deles era o verdadeiro e qual deles eram os falsos. Alguns voluntários logo identificaram os bilhetes de mentirinha, que foram forjados pelos cientistas. Outros quase sempre se deixavam enganar. Então os pesquisadores dividiram os participantes em 2 grupos. Um só com as pessoas que haviam acertado muito e outro só com os que tinham acertado pouco. Só que era tudo uma pegadinha.
os cientistas haviam mentido sobre a pontuação de cada pessoa. Eles abriram o jogo sobre isso, então pediram que cada voluntário avaliasse o próprio desempenho. Aí aconteceu o seguinte: quem havia sido colocado no grupo dos bons continuou achando que estava indo bem, mesmo que tivesse ido mal. Já quem estava no outro grupo se deram notas baixas, mesmo sabendo depois que na verdade foram bem. A conclusão foi que a primeira opinião que formamos sobre uma coisa é muito difícil de derrubar, mesmo com dados concretos. No fim, o cérebro luta para manter as nossas opiniões, mesmo que isso signifique ignorar os fatos. Quanto mais comprometido você está com uma teoria, mais tende a ignorar evidências contrárias. E tem mais. Nosso cérebro libera uma descarga de dopamina quando recebemos informações que confirmam nossas crenças. Somos meio que programados para não mudar de opinião, mesmo que isso signifique acreditar em coisas que não são verdades. Os cientistas cognitivos Hugo Mercer e Dan Spieber dizem que a razão é relativa e se altera conforme o contexto. A sua grande utilidade é construir acordos sociais, custe o que custar. Na pré-história, isso fazia todo sentido. Nossos ancestrais tinham que criar soluções para problemas básicos de sobrevivência, como predadores e falta de alimento, mas também precisavam lidar com os conflitos referentes à vida em bando. Só que o mundo de hoje, em que as pessoas opinam sobre todos os assuntos nas redes sociais, meio que deu um nó nesse instrumento. Para piorar, a evolução nos pregou outra peça, e ainda mais traiçoeira. Quase toda pessoa se acha mais inteligente que as outras, achando que toma as melhores decisões e sabe mais sobre todos os assuntos, de política à nutrição. É o chamado efeito Dunning-Kruger. Pesquisas posteriores também revelaram que quanto mais ignorante você é sobre um tema, mais tende a acreditar que o domina. A era da burrice pode ser preocupante, mas nada indica que seja um caminho sem volta. Nos mais de 100 mil anos de história do Homo sapiens, estamos apenas no mais recente capítulo. E como a história nos ensina, tudo pode mudar, inclusive porque a inteligência humana ainda não desapareceu. Este é o canal O Enigma, e você está convidado a nos acompanhar a destravar a mente e evoluir com isso. Até a próxima.